Prezados irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos que exigem de nós, cristãos, inclusive obediência, sujeição, respeito às autoridades constituídas e às medidas restritivas que têm sido impostas a toda a população brasileira. A palavra do Senhor não nos deixa sem resposta em relação a isso. Por isso eu quero compartilhar com você brevemente de 2 textos bíblicos e neles meditar sobre o nosso papel e a nossa responsabilidade como cidadãos. O primeiro texto está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 13 a 17. Peço que você acompanhe a leitura. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. E o segundo texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, dos versículos 1 a 4. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o nosso temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Nós somos uma igreja confessional, e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em sua confissão de fé, tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática, nos impõe esse dever, essa obrigação de obedecer às ordens das autoridades. Não é fácil vivermos restrições à nossa liberdade de ir e vir. Às vezes essas restrições podem até mesmo alcançar a nossa liberdade de nos reunirmos como uma comunidade de fé. Contudo, quando aquilo que a autoridade estabelece é para o nosso bem, é para uma causa comum, por nós isso deve ser obedecido. Por isso, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meu amigo e minha amiga, como um servo de Deus e como um ministro do Evangelho, eu quero aconselhá-lo a observar os ditames legais, observar a obediência devida à autoridade, a fim de que nós sejamos guardados pelo Senhor, possamos honrar a sua palavra, na confiança de que toda a autoridade é delegada, é derivada de uma autoridade maior, que é a autoridade de nosso Senhor, o nosso Deus, porque não há autoridade que não tenha sido delegada por Ele. Que nós possamos observar aquilo que for necessário e vivermos em paz, honrando e orando pelas autoridades constituídas, pedindo que elas sejam sábias nas decisões que precisam tomar, decisões difíceis, porque tempos difíceis nos impõem decisões difíceis. Que nós possamos manter a paz no coração e a certeza de que a maior autoridade de todas, o nosso Deus triuno, está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua casa e mantenha a sua esperança e a sua fé no Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Convido você a fazer isso comigo agora, em nome de Cristo. Nosso Deus e nosso Pai, nós vivemos tempos muito difíceis
tempos que nós nunca vivemos, a nossa geração nunca viveu. Em tempos assim, nós clamamos a Ti, ó Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Toda a autoridade está presente no Senhor, e o Senhor a delega àqueles a quem Tu mesmo investiu de autoridade aqui na terra. Dá-nos paciência, dá-nos obediência, para obedecermos às autoridades naquilo que não conflita com a lei do Senhor. Que possamos orar pelas autoridades constituídas, nos lembrarmos, ó Deus, de clamar em favor delas, a fim de que nós vivamos em paz e que elas façam tudo o que estiver ao seu alcance para o nosso bem. Abençoe o Teu povo, Senhor, nesses tempos difíceis. Dá-nos paciência e renova a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Quero convidar a todos para acompanhar a Igreja Presbiteriana de Pirituba em suas redes sociais, pois lá disponibilizaremos mensagens devocionais para a sua edificação. Que Deus te abençoe.